Bom dia a todos, né? Hoje a gente vai terminar o terceiro mandamento, certo? Mas antes da gente começar, vamos rezar uma Ave Maria, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na aula passada, a gente tinha falado mais sobre o sentido, né, do terceiro mandamento, que era para que a gente tivesse um tempo maior para Deus, né, para que de todos os dias, que pelo menos durante um dia, a gente separasse para aquele dia dedicar a Deus, né, e que no sentido mais profundo que, né, a gente sempre na nossa vida a gente reservasse um tempo para a gente dedicar a Deus, para que a gente pudesse, né, crescer na fé, para que a gente possa, né, crescer na fé e se aperfeiçoar na santidade, tá? Então ficou faltando, né, falar dos deveres, o que a gente tem que fazer e o que a gente não pode fazer, né? Então, o primeiro dever de todos, né, é a oração, é óbvio, porque é para isso, né, que esse mandamento está aí, para que a gente busque, né, uma vida de oração mais profunda. Porém, não é preceituado, né, pela igreja como algo que você é obrigado a fazer, porque a oração ela vem da fé e do amor, né? Então, se a oração ela vem do amor e o amor é livre, né, você não pode obrigar alguém a amar. Também a gente não pode querer obrigar a pessoa a rezar, né? Então, é o sentido do mandamento, é isso que Deus pede pra gente, né? Porém, não é uma obrigação sobre pena de pecado, né? Se a pessoa não rezar, né, naquele dia, ela está em pecado mortal, então ela vai pro inferno. Não tem essa obrigação. Porém, é o sentido, a gente tem que rezar, né? Porém, mesmo que a pessoa não reze, não é uma coisa que é pecado, né? Então, existem ainda outros dois deveres, né, que estão aí, que são os que a igreja ela impôs, que que é, né, vendo o que seria o melhor pra gente, certo? Que tá aí, ó, assistir a missa inteira nos dias de preceito e se abster de trabalho, né, daqueles trabalhos que impeçam o culto a Deus, dadas as exceções, quer dizer, aqueles trabalhos que vão fazer com que o dia, né, de domingo ou dia de preceito seja um dia comum, tá? Então, começando aqui, né, pelo primeiro que é preceituado pela igreja, né, porque esse aqui não é sob pena de pecado, esses dois são sob pena de pecado. Então, se eu descumprir com esses dois aqui, eu vou estar pecando contra o terceiro mandamento, né? Se você não rezar, bom, então, né, nem adianta seguir mandamento nenhum, porque quem não reza não se salva, certo? Então, a oração, ela nem conta muito, eu só pus aí pra não passar batido, tá? Então, assistir a missa inteira quer dizer a missa desde o início até o final da missa, né? O início da missa é quando? No sinal da cruz, né? Não é quando o padre está na porta da igreja que a missa começou, né? Quando ele vai entrar na procissão, não. Começa quando ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aí que se inicia a missa. A missa se inicia em nome do Senhor, né? E ela também termina com a bênção final, né? Quando no sinal da cruz, né, da bênção final, né? Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí acabou a missa. Então, quando a gente vai à missa aos domingos, né, e nos dias de preceito, que eu já vou falar quais são, a gente deve chegar, né, antes, né, do sinal da cruz e permanecer até o final, né, com a bênção final. A gente não pode chegar atrasado, né, ou então sair antes da bênção, porque vai ter churrasco em casa, sei lá o que, né? Não pode. Pode acontecer que por algum motivo, né, justo a pessoa se atrase, mas
geralmente são só desculpas, né? Então, quais são os dias de preceito? Os dias de preceito, eles são vários, porém, aqui no Brasil, os bispos, né, eles têm autoridade para transferir, né, os dias de preceito para o domingo. Então, por exemplo, a festa de São Pedro e São Paulo Apóstolo é um dia de preceito, porém foi transferido ao domingo, né? Então, vários dias, né, de festas assim são transferidos no domingo. Então, não tem essa preocupação de guardar o dia de preceito, porque ele caiu no domingo, e domingo, né, já todo mundo sabe, né, que é um dia de guarda. Então essas festas elas se comemoram no domingo. Porém, né, não são todas, tá? Então, os dias de preceito eles são 4, que podem cair, né, em dias de semanas e que a gente deve guardar. Que é o Natal, né? Vamos pôr aqui, ó, dias de preceito. Vou fazer um espacinho aqui. Natal, 25 de dezembro. E o que mais? Dia da Imaculada Conceição, né? Que é dia 8 de dezembro. O Ano Novo, né? Porque no Ano Novo, né, o primeiro dia do ano, é dia de Santa Maria Mãe de Deus e também é dia de preceito, tá? Então aqui Ano Novo. Dia 1 de janeiro. E Corpus Christi, né, que é feriado, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso, só que dia da Imaculada Conceição, né, 8 de dezembro, cai em dias de semana, né? E geralmente as pessoas tratam como se fosse um dia normal, né? Não é nem feriado nem nada. Porém, a nossa sorte é que a gente é de Guarulhos, é que em Guarulhos, né, é feriado, por causa que a Imaculada Conceição é padroeira da nossa cidade, né? Isso aí a gente mora aqui, a gente não sabe, né? Mas aqui em Guarulhos é feriado, porém em outros lugares do Brasil não é, né? Então a gente tem essa sorte de ser feriado aqui que, tipo, dá pra gente, né, cumprir esse preceito, tá? Sem dar BO, sem dar problema pra ninguém. Aí Natal também é dia de preceito, Ano Novo e Corpus Christi. Corpus Christi, né, como o nome já fala, é corpo de Cristo, né? E não tem uma data fixa, né? Ele é comemorado 60 dias depois da Páscoa, tá? 60 dias após a Páscoa. Que a própria Páscoa também não tem uma data fixa, né? Ela é sempre a Páscoa não tem uma data fixa, o início da Quaresma, né, quarta-feira de cinzas também não tem data fixa, porque essas datas variam, se eu não me engano, de acordo com o calendário lunar e tal. E enfim, são curiosidades, né? Mas é isso, né? São esses os dias de preceito que não são transferidos para o domingo, tá? O resto é transferido para o domingo aqui no Brasil. Mas se você for pesquisar em outros países, né, existem, né, alguns dias de preceito que não são transferidos para o domingo que eles comemoram lá. Né? Tipo, em Portugal, eu acho que eles comemoram, né, no meio da semana a festa de São Pedro e São Paulo Apóstolo, tá bom? E daí, para você cumprir, né, com o dia de preceito, não basta só assistir a missa inteira.
a igreja também preceitua que a gente se deve abster, né, de alguns trabalhos. Aí é a parte, né, mais polêmica que me levou a realmente fazer isso separado do outro, para dar mais, para poder, né, dar mais ênfase nesse assunto aqui, porque é uma coisa bem difícil da gente entender e que dá muito problema, tá bom? A igreja, né, o que levou ela a essa obrigação, né, essa obrigação do descanso, né, de que a gente não deve trabalhar, certo? É justamente para que não fosse um dia comum, que a gente passasse o dia inteiro, né, como dia de segunda a sexta-feira, principalmente para quem trabalha, preocupado com várias coisas e, né, naquela loucura lá do dia a dia, na correria, né? E daí a gente não conseguisse, né, ter aquele espírito que a gente precisava ter, um espírito livre, né, para se dedicar à oração, tá? Então, é por isso, né, que a igreja pede para que pelo menos no dia do Senhor, né, não se trabalhe. Aliás, na própria Sagradas Escrituras, né, quando que eu peguei lá o trecho para vocês do Êxodo e tal, aquele trecho lá dizia, né, Deus dizia, né, que neste dia não trabalhe nem tu, nem teu servo, nem tua serva, etc, etc e tal, né, que não se trabalhe no dia do Senhor. Beleza? Então tem um detalhe dessa coisa de se abster de trabalhos. Antigamente, acho que o Código do Direito Canônico, né, de 1917 e tal, ele dizia que esses trabalhos, né, que impedem o culto a Deus, ele especificava quais eram, né? E eram três, tá? Como é que eu coloco aqui? Código de Direito Canônico. Eu acho que é 1917, tá? Se eu estiver enganado aí, vocês me perdoem. Eles diziam, né, que os trabalhos que não se deve fazer aos domingos são os trabalhos servis, forenses e de comércio público. Tá bom? E trabalho servis, né? A palavra. O que são cada um desses, né? Trabalho servis, como a palavra mesmo diz, vem de servo, né? Que são aqueles trabalhos que não se precisa de uma qualificação para você fazer. Então, trabalho de pedreiro, de faxineiro, gari, de mudança, pintura, né? Essas coisas. Que mais? De vendedor, tá? Então, esses trabalhos, né, desse tipo eram proibidos, né? E daí forenses, né, vem de fórum, né? São os trabalhos de fórum, de advogados que iam lá no fórum defender causa, etc, etc, etc. Esses também eram proibidos. E de comércio público, né, de todo aquele tipo, qualquer tipo de comércio que é feito em público, como você vender roupa, vender coxinha, vender carro, qualquer coisa, né? Também se enquadrava nisso, também era proibido aos domingos. Só que aí, o que aconteceu? Em 1983, né, o Código Canônico de 1983, ele mudou o texto, que lá pra... Tô tirando tudo isso de um CD de confissão que eu escuto, tá? Quem quiser é só pegar comigo. Eu já falei isso e tô repetindo de novo. Porque ela tá bem mais explicado, bem mais detalhado, porque, né, o cara lá é muito bom. Então, o Código de Direito Canônico de 1983,
com o Papa João Paulo II, ele mudou esse texto, porém ele não estava, né, dizendo que esse aqui parou de valer, que aquele ali, o novo que ele estava fazendo, que estava falando outras coisas, estava ali para substituir esse, e que esse aqui não valia mais porque os dois estavam em desacordo. Não, ele não disse nada disso em momento algum. Ele só quis enfatizar mais o sentido do domingo, porque a partir da década de 60, segundo o professor desse CD de confissão, houve uma começou, né, a ter uma decadência na sociedade, que a gente pode ver até hoje. A cada ano que passa, até vocês assim conseguem perceber que as pessoas vão enlouquecendo mais, né? Ou então vocês estão no meio da loucura e não percebem, né? Vai saber. Então, as pessoas começaram, né, a entrar em decadência, né, a se afastar da igreja, começaram a defender aborto, eutanásia, fertilização in vitro, né, clonagem, etc. Um monte de coisa. O marxismo começou a entrar dentro da igreja, né, essa coisa de teologia da libertação. Então, um monte, né, de absurdo. Então, o domingo, então, né, muito menos. Eles começaram, né, a dar muito menos importância. Então, o Papa João Paulo II, ele fez uma carta apostólica chamada Dies Domini, onde ele, né, naquela carta, ele buscava chamar a atenção, né, dos fiéis para a importância do domingo, certo? Aí tem um trecho que ele fala da obrigação do domingo, que está aqui no catecismo até. Tá, aqui, ó. Durante o domingo e os outros dias de festa e de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria ao dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. Aqui, ó, 403, Código, né, de Direito Canônico 1247, tá? Aqui, ó, tá SIC, tá? Porque tá em latim, tá? É Codex Iudex Canonici, alguma coisa assim, mas é Código de Direito Canônico. Tá? Coloquei CDC porque é em português, tá? Então, ele mudou o texto, né? Você viu. Ele disse que agora a gente deve se abster, né, dos trabalhos que impedem um culto a Deus, tá? Vou colocar aqui, ó. Abster dos trabalhos que... coisa feia. Impedem o culto a Deus. Então, você vê aqui a diferença, né? Esse aqui tá muito mais, né, detalhado, dizendo, ó, pode isso, isso e isso, não pode isso, isso e isso, né? Não pode serviço, não pode trabalhos forenses, não pode comércio público. Tá bem detalhadinho. Esse aqui tá bem geral, né? Tá bem no geral assim. E aí tem duas coisas que é preciso dizer. É que, apesar daqui estar bem detalhado, as pessoas davam um jeitinho, né? Tipo, o cara é professor. Né? Professor não é um trabalho servil, porque ele tem uma formação. Não é trabalho forense, porque não trabalha em foro e não é comércio público, certo? Então, poderia acontecer de um professor que trabalha numa rede pública, né? Ele, aos domingos, naquela época, né? Ele dá aula particular, né? E ele cobrar por essas aulas e tal. E ele trabalhava muito mais aos domingos do que nos outros dias, porém ele não estava indo, né, contra o preceito do domingo, né, que a igreja preceituou, porque não era um trabalho servil, nem forense, nem de comércio público. Então, vendo isso que estava acontecendo, o Papa ele se viu na necessidade de chamar a atenção das pessoas, né, isso aqui é só um exemplo, mas tinha outros casos, certo? O Papa ele se viu na necessidade de chamar a atenção das pessoas para o real sentido, né? Que não é só os trabalhos que não estão ali, mas são todos aqueles que impedem as pessoas de cumprir,
né, o preceito do domingo, que impede as pessoas de dedicar aquele dia, né, como um dia do Senhor, tá bom? Então eu não estava dizendo que isso aqui não vale mais. Porque o que acontece hoje, né, a outro ponto que eu queria dizer, é que naquela época existiam pessoas para interpretar isso daqui e dar esse real sentido para as pessoas, dizer, olha, explicar isso para elas. Hoje, né, aqui hoje não tem mais alguém para interpretar isso, né? Os teólogos, eles estão preocupados com outras coisas, certo? Eles estão preocupados em explicar para as pessoas, fazer elas entenderem que o aborto é errado, tá? Fazer elas entenderem que a teologia da libertação é errada, né? Fazer elas entenderem que essas coisas, existem coisas, né? O mundo não pode, né, entrar na igreja. A igreja que tem que converter o mundo, né? E não o mundo contaminar a igreja. Enfim, tem diversas preocupações, né? E que ninguém se deu ao trabalho de explicar isso daqui, até porque ninguém se importa mais. Tanto que nessa carta, né, apostólica de Dies Domini, eu vou colocar na descrição, né, o link da carta completa, tá? Caso alguém tenha curiosidade. O Papa, ele se dedica muito mais a trazer, né, para as pessoas, fazer com que elas entendam que o domingo é importante, né, guardar o domingo, fazer que elas entendam a importância disso, do que, né, ficar dizendo, oh, pode isso, não pode aquilo, porque as pessoas já estavam, né, completamente afastadas. Então não tem mais um território, né, na sociedade para você dizer para a pessoa que você não deve trabalhar, você tem que ficar em casa, porque o domingo é o dia do Senhor, né? Hoje ninguém está trabalhando, está ficando em casa por causa de um vírus, né? Porém, de pecar contra Deus ninguém liga, né? Agora pegar uma doença e tal, ai, nossa, né, eu vou morrer, né? Ai, nossa, eu vou pecar, eu vou pro inferno, eu vou perder minha alma, aí ninguém se importa, né? Mas o vírus, nossa, meu Deus. Então, isso quer dizer, tá? Abscesse dos trabalhos que impedem um culto a Deus, que existem muitos trabalhos por aí, tá? Que as pessoas fazem, tá? E que elas não deveriam fazer, tá? Se vocês prestarem bem atenção aqui, quando eu escrevi aqui, ó, abscesse dos trabalhos que impedem um culto a Deus, dadas as exceções, tá? Então existem exceções. Quais são elas? As exceções são aqueles trabalhos que são necessários, ok? Para o funcionamento da sociedade, e também aqueles que são comuns, tá? Que já estão de longa data aí, que a igreja nunca reclamou, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, uma divisão, exceções, vírgula, né? Dadas as exceções. Beleza? Quais são elas, né? São aquelas que não necessárias, e que são comuns. As necessárias são tipo transporte, tá? Transporte público, táxi, Uber, não sei o que, restaurantes, posto de gasolina, né? Postos, farmácias, tá bom? Só alguns exemplos, tá? Não dá para colocar tudo, porque é uma coisa muito complexa, a gente precisaria, né, de uma interpretação oficial da igreja, só que a gente não tem, tá? Então, eu tô pegando isso daqui do que tá no CD, ok? E aqui isso daqui, né, que ele vai dizendo, vem da opinião dele, tá? E é uma opinião bem fundada, né? Então, você pode sim tomar como certo, tá? Só que não é uma coisa oficial, porém, tipo, 99,9% de chance de ser isso, né? Então,
só não é oficial porque não está carimbado, né, pela igreja, que não é isso mesmo, né? Mas é quase certo que é isso, tá? Então aqui são alguns exemplos, tem mais coisas, né? Enfim, hospitais, né? Um trabalho necessário, um médico ele não pode deixar de trabalhar, tá? Um eletricista, né? Ele não deve trabalhar no domingo, porém se ele for chamado para fazer um serviço no hospital, ele deve ir, porque existem pessoas, né, que dependem dos equipamentos ali, né? Então precisa de manutenção, tá? E trabalhos comuns são aqueles que estão mais direcionados ao lazer, né? Que é cinema. Então, desculpa aí, gente, houve um probleminha aqui, né? O celular ficou sem espaço, aí cortou o vídeo, tá? Então, continuando, só para terminar aqui, né, as exceções comuns, né? É cinema, parque, teatro, né? Então, essas coisas são permitidas, né? Padaria também é permitido, né, de manhã pelo menos, né, que é o café da manhã, né, você vai lá e compra o pão e tal. Agora, loja de roupa, restaurante, restaurante não, mercado e lojinhas, né, sei lá, cabeleireiro, essas coisas assim, tudo, né, deveria estar fechado, não deveria estar aberto, que nem é hoje em dia. Né? Tirando esses tempos de quarentena, né? Quando tá tudo normalmente assim, essas coisas deveriam fechar. Até mesmo o mercado, né? Que é o mais polêmico assim, porque falar, mas precisa comprar comida, não sei o que. É verdade, mas se a pessoa realmente se importa, né, com as coisas de Deus, ela pode pegar e no sábado comprar o arroz, o feijão e etc. Se ela vai fazer uma festa no domingo, ela pode preparar tudo antes. Né? Então, quando a gente quer, a gente sempre dá um jeito, né? Não tem desculpa. E por que, que o restaurante, né, é permitido, por exemplo? Por causa que oferece uma refeição completa, certo? Então, aqueles estabelecimentos que oferecem uma refeição completa, eles podem ficar abertos no domingo. Porque se você vai sair num parque, você precisa almoçar. Se você está viajando, né, você precisa fazer uma parada para comer também. E às vezes a pessoa ela pode, né, ir no mercado e comprar um biscoito, que aquilo ali vai ser a refeição do dia dela. Só que essas coisas, né, que vendem tipo coxinha, biscoito, etc. Eventualmente alguém pode ir lá e fazer disso uma refeição completa. Mas na realidade, e fazer disso a refeição do dia, né? Mas na realidade, as pessoas só vão ali para comer aquilo ali, mas por um agrado mesmo, né? Para sentir um gosto, etc. Né? Ah, vou tomar um açaí, não sei o que lá. Não é porque aquilo ali vai ser o almoço, etc. É porque ela quer um agrado. Às vezes vai com os amigos, né, comer na sorveteria, etc. Então, isso tudo aí deveria estar fechado no domingo, tá? Segundo essa interpretação, que é a mais correta que tem, né? E, então, por exemplo, se a pessoa trabalha no mercado, ela deveria, um mercado numa loja de roupa que é aberto aos domingos, que o mercado sempre abre aos domingos, né? Essas pessoas deveriam, sim, procurar outro serviço, né? Procurar fazer um outro trabalho e até mesmo se não for um trabalho que... Se for um trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado, só que ele é imoral, né? A pessoa deveria mudar também de serviço, ela deveria procurar uma outra área para trabalhar, mas aí é outra história. Então é isso, né? Não acumulem as matérias. Quando a gente voltar, a gente vai rever tudo, porque né, online não é a mesma coisa. E também é ruim para tirar dúvidas, né? Não aparecem muitos questionamentos. Mas é isso aí. Tchau, tchau.